Sakamoto até escreveu, né? Milei, o queridinho do mercado, vendeu terreno na Lua e ainda culpou vítimas. Vai lá, Sakamoto. Ah, Fabiola, tem algumas histórias, na verdade, que são tão boas assim que parecem ficção, né? Mas são até melhores do que a ficção. O que o Milley fez, na melhor das hipóteses, é uma burrice sem tamanho, e na pior das hipóteses, é crime e lucrou com isso. Aí a justiça, que inclusive está sendo aberto o processo investigativo, a justiça que vai dizer. O Milley vem ser tratado como queridinho de atores dos mercados, apaixonados pelo choque de ultraliberalismo na economia argentina, choque de ultraliberalismo, inclusive, que aumentou consideravelmente a pobreza da classe trabalhadora, né, no ajuste, mantendo protegidos os mais ricos, né, ele, na verdade, acabou caindo numa situação que coloca em risco sua própria imagem de uma pessoa que sabe o que está fazendo na economia, né. É interessantíssimo porque o Milley não é a primeira vez que ele se mete para defender criptomoedas, né? Ele já tinha feito isso como deputado, uma criptomoeda também de caráter extremamente duvidoso. Ele já falou várias vezes que ele defende isso, quer aproximar a Argentina com relação a isso. Ele se aproximou, inclusive, das pessoas que estavam envolvidas na criação dessa criptomoeda. E o pessoal entender em casa o que aconteceu foi basicamente o seguinte: criptomoeda foi lançada, o Milley faz uma publicação, diz que, olha, essa criptomoeda ela vai incentivar o crescimento da economia, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos. Daí o pessoal faz o quê com o endosso do Milley? Compra a criptomoeda, e aí as pessoas que tinham criado, estão investigando ainda, mas provavelmente pessoas que criaram a criptomoeda ou pessoas ligadas a elas, né, aproveitaram essa supervalorização depois do Milley ter bombado e venderam em massa as moedas. Aí todo mundo viu que estava caindo, né? Começou a vender também, começou a sair desse enrosco. O Milley faz o quê? O Milley publica um segundo texto dizendo: olha, eu não conhecia bem o projeto, então eu tô apagando para tentar tirar o dele da reta. E com a segunda postagem, o negócio foi pior ainda, desceu ladeira abaixo. Tem cálculos mostrando que foram perdidos bilhões de dólares dentro da Argentina e fora da Argentina. Milley fala que não, foram 5 argentinos no máximo que perderam com isso, mas ele está no meio de um furdúncio. Concordo com o Josias, é muito difícil imaginar o impeachment dele, né? Até porque ele conta com uma base. Porém, em outubro deste ano, o que a oposição peronista vai fazer? Peronista, kirchnerista, vai bater até, e merece, né, apanhar por conta disso aí, que é um absurdo completo. Mas em outubro deste ano tem eleições de meio de período legislativo. A Argentina é mais ou menos parecido com os Estados Unidos. Você troca uma parte do Senado e da Câmara no meio do período. E o Milley estava contando que ele tivesse um grande apoio, um aumento do apoio, porque ele está com popularidade. O povo está mantendo a popularidade dele para ver até onde ele vai, se ele vai conseguir ou não mudar a crise argentina, que a Argentina, os governos peronistas também deixaram a situação na lama, né? Então tá com uma popularidade alta, mas com tudo isso que está acontecendo e pegando muito mal, pode dar problema. Caiu a Bolsa de Buenos Aires em quase 6%, o índice Merval, né? E aí o Milley, para terminar, diante disso, ele assumiu uma cartilha de líderes políticos. Ele mesmo fala: não sou político, não sou da casta política. Ele seguiu à risca, fazendo o quê? Terceirizando a responsabilidade. Ele falou: eu não promovi, apenas divulguei. É quase eu fumei, mas não traguei, né? E desculpa, divulgou? Não, ele promoveu. Depois ele fala: olha, se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação? Você sabia que tinha um risco. Ora, ele que fica defendendo as criptomoedas loucamente na economia da Argentina. Então ele dá uma dessa, culpando as vítimas, inclusive, que seguiram a recomendação dele. Aí os aliados saíram em defesa, diz que o cidadão Milley tem liberdade de expressão, mas o quê? Liberdade para enganar trouxa? Pelo amor de Deus! Olha, para terminar, uma das regras mais importantes dos mercados saudáveis é que os atores circulem informação de forma correta e sem privilegiar ninguém, o que não está parecendo ser o caso. Então precisa ser investigado. Agora, eu tenho poucas dúvidas que o mercado vai deixar de considerar o Milley um gênio, né? Se ele seguir entregando o que os mercados querem, né? O problema é que, no final das contas, muita gente foi feita de palhaço, Milley não pediu desculpa e segue o jogo. Você acha que existe alguma chance, Raquel, de Milley sofrer o impeachment? Como é que você vê essa articulação da oposição lá na Argentina?
Fabiola, eu acho que o principal ponto que a gente tem que olhar aí é o seguinte: é um caso grave, vai ter que ser investigado com profundidade, porque é preciso entender se ele promoveu. É grave, né? Muita gente tomou prejuízo, ele precisa ter responsabilidade pelas coisas que ele faz, nas redes sociais, inclusive, mas precisa investigar o envolvimento que ele tem real com essas pessoas, dessa criptomoeda específica. Tem indicações na imprensa de que ele conhecia esses donos. Agora, eu acho também eu avalio que a gente precisa olhar com mais cuidado o fenômeno Javier Milei. Ele foi eleito em novembro de 2023, então ele tem aí 1 ano e 2, 3 meses de governo. E essa é a primeira fissura que aparece no governo Javier Milei. E a oposição vai ter muita dificuldade de conseguir aproveitar essa fissura. Esse impeachment dificilmente vai prosperar, porque não vai conseguir ter maioria. E por que ela tem essa dificuldade? Eu conversava mais cedo com fontes da nossa diplomacia, lá em Buenos Aires, né? E é uma questão para nós, porque você pensa, ele promoveu um forte corte de gastos, se imaginava que com isso você levantaria os argentinos que estão muito acostumados a protestar, né? Não é só o mercado que tem o Milei como um queridinho. Você não viu uma reação nas ruas tão forte dos argentinos ao corte de gastos promovidos pelo Milei, ao ajuste promovido pelo Milei, né? E essa fonte em Buenos Aires, na nossa diplomacia, me respondia, falava, essa é a pergunta do milhão. Por que ele continua com a popularidade tão alta? E aí você tem números bons na economia e você tem, ele está até mostrando aqui para mim, ele falou, é a crise na oposição. Tem um analista lá em Buenos Aires que definiu para essa minha fonte, para esse diplomata, e disse assim, os argentinos têm horror do passado e esperança do futuro. Horror do passado, daquela inflação desenfreada, daquela agonia que eles não conseguiam controlar. E eles têm uma oposição, um peronismo, que trouxe para eles o pior da crise que eles já tiveram. Então, uma oposição completamente desarticulada, de um peronismo que era horrível para o país, que enchia o país de subsídio, mas não conseguia resolver os problemas da população, que entregou para os argentinos um país completamente desestruturado e desarticulado. Então, é nesse país que tem uma oposição que é o caos, onde uma figura estrônica como o Milei, que defende todo tipo de abuso, que defende ditadura, mas que entrega um ajuste na economia, consegue fazer sucesso, não só no mercado, entre a população. Com um ajuste, com um corte de gastos, ele mantém popularidade alta. E essa é a primeira crise dele em 1 ano e 3 meses de governo. E você não vai ter uma oposição pronta para dar uma resposta, porque é uma oposição que não consegue dar uma resposta para o povo argentino. Muito, muito, muito importante essa sua fala, né, Raquel? Aliás, nesse final de semana tinha uma reportagem interessantíssima falando sobre os argentinos vindo para o Brasil, porque a nossa moeda tá barata para eles, né? A forma também como ele trata ali, né, essas questões econômicas, a derrubada da inflação, mas é aquilo, né, também, você falando com as suas fontes e também o conhecimento econômico, é algo que traz preocupação a longo prazo, né, Raquel? As medidas tomadas por ele, e inclusive com o aumento da pobreza, um aumento muito forte da pobreza, os índices na Argentina mostram isso. Então, se tem um ganho por um lado, do lado econômico, tem uma perda do outro, e as consequências disso, né, o custo disso pode ser pago lá na frente, né, Raquel? Só para fazer essa ponderação também, né? Eu estou explicando, Fabiola, é que o fenômeno não é simples. Ele não é preto e branco, certo? Javier Milei tem falas antidemocráticas, Javier Milei está provocando, sim, um aumento da pobreza, mas, por outro lado, traz um aumento do poder aquisitivo, senão os argentinos não estariam aqui, certo? Javier Milei trouxe uma volta de algum controle inflacionário e conseguiu dar esperança para os argentinos. E, do outro lado, você tem os peronistas que se colocaram como os defensores da democracia,
democracia, mas que, envolvidos em corrupção, em escândalos, deixaram o país aos frangalhos. A Argentina é uma inflação descontrolada. Então, o que eu estou tentando mostrar é que o fenômeno Milei ele é reflexo de um país que estava colocado numa crise profunda. E essa é a primeira fissura e a oposição pode não conseguir aproveitar. Então, assim, Milei não é um fenômeno simples de entender. Tem muitas facetas. Não é preto no branco, não é A ou B, não é só ruim ou bom.